Estou aqui fazendo esse primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos fazer com mensagens da Palavra de Deus e principalmente alertando o povo a respeito de heresias. E esse vídeo, esse trabalho tem como objetivo, de forma alguma, criar inimizade com pessoas, atingir alguém, lideranças, nada disso. O nosso objetivo principal é alertar as pessoas com relação às verdades da Palavra de Deus e comparando as heresias que nós temos visto no momento. Hoje em dia nós temos corrido um grande risco, os crentes têm corrido um grande risco de mensagem distorcida e de visões, de grupos que têm se levantado, de uma certa forma pregando algo que não condiz com aquilo que a Palavra de Deus diz e principalmente com os ensinamentos dos apóstolos e do que Jesus deixou para nós. Então a nossa finalidade é trazer uma clareza com relação a isso, do que é viver a Palavra de Deus, do que é viver os princípios da doutrina da Palavra de Deus. E eu queria deixar aqui, antes de mais nada, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Essa palavra foi uma palavra dada por Jesus, uma ordenança dele para os seus apóstolos, para os discípulos. E essa palavra é uma palavra que vem nos fazer pensar de que essa ordenança de Jesus, ela é uma ordenança para toda a igreja. E os apóstolos, eles tiveram a responsabilidade de repassar aquilo que Jesus passou para eles, para que eles pudessem passar para o povo, ensinar a todo mundo, a todos aqueles que fossem chamados, a todos aqueles que fossem se chegar até Cristo, confessar o nome de Jesus, terem ali um crescimento, uma orientação dos apóstolos dentro dessa doutrina, para que esse pudesse caminhar na mesma direção que Jesus deixou para todos nós. Então os apóstolos, eles foram responsáveis por fazer isso. Eles que andaram com Jesus foram testemunhas oculares. Somente eles tiveram esse poder. E os apóstolos, é claro, não sobreviveram até hoje. Eles viveram naquela época, morreram. E a igreja do primeiro século foi a igreja originada de Jesus, a igreja original, a primeira igreja. Quando alguém diz que a igreja católica é a primeira igreja, isso não é verdade. Porque a igreja, na verdade, a primeira igreja foi a igreja Caminho, o Caminho, que eles chamavam de Caminho, a igreja do Novo Testamento, a igreja na qual era composta pelos discípulos, pelos crentes da época e juntamente com os apóstolos. Essa foi a primeira igreja. A partir do segundo século, começaram então a entrar a ideia de homens, política, questão política, começaram-se então a usar a religião, viram a religião como algo que pudesse dar dinheiro, fama, poder político, e com isso a igreja se perdeu em Roma, e, enfim, uma história que a gente não vai entrar aqui agora. Mas a questão é, hoje no Brasil nós temos as igrejas históricas, temos aí, ou seja, as tradicionais, as igrejas pentecostais e as neopentecostais. Ou seja, é uma massa de igreja, são muitas igrejas, e é importante a gente entender uma coisa, querido, que não é a igreja histórica ou tradicional, a igreja pentecostal ou a igreja neopentecostal que é a boa, a melhor, a certa. Não existe isso. A igreja certa e a melhor igreja para se estar é a igreja que está fundamentada dentro dos ensinos dos apóstolos, ou seja, dentro daquilo que Jesus deu a eles como incumbência para repassar para todos nós. Então, essa é a igreja que nós devemos estar, é debaixo dessa autoridade, é debaixo dessa palavra, desse fundamento que nós devemos andar, independente de quem pregue qualquer outra coisa. Como em Gálatas, Paulo ele fala que qualquer um que apareça, um anjo do céu, venha pregar um outro evangelho, esse anátema, amaldiçoado, ainda que eu mesmo, ele diz, o apóstolo Paulo, vos pregue outro evangelho, seja esse anátema, ele resiste a isso. Por quê? Porque o fundamento de Cristo não pode ser alterado, não pode se colocar um outro fundamento em cima desse fundamento. A raiz está aqui. Então a igreja, ela veio de uma forma, caminhando de uma forma vinda dos apóstolos, uma forma correta, mas os apóstolos nos orientou, o próprio Jesus disse que viria depois devoradores, pessoas mais intencionadas, que não iriam ter piedade do rebanho.
E isso veio se cumprindo até nos dias de hoje. Então nós precisamos estar atentos para aquilo que a palavra de Deus diz, para aquilo que está escrito aqui, para que nós não venhamos ser enganados nesse tempo. E no Brasil hoje nós temos vivido um tempo difícil, onde se tem pregado muita prosperidade. As pessoas têm, as igrejas têm pregado em cima das riquezas, que a igreja tem que tomar posse, a igreja tem que ser rica, a igreja tem que tomar posse de carro, de bens, de lanchas, de casas, bens materiais. E isso tem incitado o povo, isso tem atraído o povo, tem atraído multidões, e em cima disso muitas pessoas mais intencionadas têm ficado ricos, têm se enriquecido as pessoas. E a gente vai ver que isso foge totalmente dos princípios daqueles que foram responsáveis para nos deixar este fundamento de Cristo. Então uma coisa que nos chama a atenção é que a gente olha para a vida dos apóstolos, a gente olha para a vida do próprio Jesus, a gente olha para a vida daqueles que foram responsáveis para nos passar os ensinamentos do próprio Cristo, ou seja, a palavra de Deus, a pura palavra de Deus. A gente olha para a vida desses homens e a gente vai ver que não havia homens ricos naquela época, não havia, de um dos apóstolos você vê que eles eram pessoas ricas, não, eles eram pobres. E ainda por cima, esses homens quando vinham para Deus, se por algum motivo fossem ricos, tivessem com isso alguma riqueza, eles ficavam ainda mais pobres, porque era uma ordenança da igreja, era um princípio deles, distribuir tudo entre todos, e eles dividiam seus bens, enfim, reduzia a sua riqueza devido ao princípio da palavra de dividir com o próximo. Ou seja, até mesmo o apóstolo Paulo, que a gente vê que um homem que perseguiu a igreja, um homem que, segundo aquilo que se lê dele, a história do apóstolo Paulo, o que se tem de relato, o que se dizem a respeito desse homem, provavelmente a gente entende que o apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha uma condição financeira muito boa pela sua posição. E quando ele veio a Cristo, passou a seguir a Cristo, isso foi, ele passou então a não ser uma pessoa tão bem sucedida financeiramente, segundo o que a gente lê a respeito dele. Então a gente vai ver que esse evangelho da prosperidade, o que a gente tem visto hoje as igrejas pregar, não condiz com o que está escrito na palavra. Ou seja, nós vemos que há muitas pessoas mais intencionadas que têm entrado para as igrejas, e até mesmo pessoas profissionais de áreas profissionais de psicologia e outras áreas, que têm visto na igreja uma forma de se enriquecer, e eles vêm para os púlpitos, fundam suas igrejas e começam realmente a ganhar dinheiro, porque descobriram que eles têm como ganhar dinheiro com isso. E a gente vê que isso não condiz com a palavra, engana o povo, porque o povo não lê a Bíblia, não lê a palavra, não lê a história, não procura saber a verdade. Então, meu querido, esse é o nosso objetivo, é alertar com relação ao perigo que nós temos corrido hoje a respeito disso. A igreja de Cristo, que a gente vê hoje, essa igreja enorme no Brasil, somos hoje, creio que 50 milhões, chegamos aos 50 milhões de cristãos no Brasil, essa massa toda, tudo que a gente vê, todos esses movimentos, a gente vai ver que na sua maioria a gente vai olhar e ver que é uma igreja, parece que estranha da igreja original. Por quê? Porque não vive os princípios. Muitos não vivem os princípios. Sei que há muitas pessoas, há muitos pastores que têm entrado por esse lado, até inocentemente, têm sido seduzidos por essa palavra e têm andado pelo mesmo caminho. A gente liga uma rádio evangélica, para ouvir uma palavra, para ouvir uma programação, e a gente vê as pessoas falando em prosperidade o tempo todo, pregando prosperidade o tempo todo, e a palavra de Deus, o evangelho, a salvação que deve ser pregada, ela não é pregada. Raramente você vê isso, porque isso não dá retorno. Mas há igrejas que estão cheias, há igrejas que estão aí abarrotadas. Por quê? Porque eles pregam aquilo que o povo quer ouvir, mas que na verdade não resolve o problema, porque o homem precisa de Deus, precisa do reino dentro de si. O homem precisa entender que ele precisa do reino dentro dele. O homem precisa entender que ele tem que buscar os bens no reino e não aqui nessa terra. Essa terra é um lugar de passagem simplesmente. Nós passamos por aqui, mas vamos viver no reino. Assim como no Velho Testamento eles buscavam a Canaã, que era a promessa de Deus para o povo, para o seu povo, aquilo era um sinal, era só uma sombra, porque hoje a Canaã não está aqui, a Canaã está na glória celestial. Nós então estamos caminhando para uma glória celestial e não mais para uma Canaã terrena.
Essa que é a diferença. Então é muito estranho a pregação de Jesus ao ouvido de muitos dos fariseus, dos religiosos da época, porque, por exemplo, eles não entendiam, não compreendiam, e por sua inveja, motivados pelo ódio, vieram até mesmo chegar ao ponto de matar Jesus. Por quê? Porque a sua pregação era uma pregação, ele veio trazer a nova aliança, ele veio realizar aquilo que o Velho Testamento dizia. Então a sua pregação, na verdade, Jesus veio cumprir tudo, ele veio trazer aquilo que estava escrito no Velho Testamento. Então por isso que a igreja do Novo Testamento é o Israel do Novo Testamento. Existia um Israel no Velho Testamento que era só a sombra, aquele povo era só a sombra. E hoje há muitas pessoas que vão para Israel, para tocar em Israel, para pegar a água de Israel, para pegar a pedrinha de Israel, porque há como se fosse que houvesse um poder naquilo. Como se houvesse algo para nós lá, como não existe, meu querido. Nós, a igreja do Senhor, temos a unção de Deus, nós somos o Israel do Senhor, nós somos prósperos em todos os sentidos, porque o Senhor nos abençoou. A prosperidade que a Bíblia diz não é prosperidade de ser rico, de possuir muito dinheiro, mas nós somos prósperos em todos os sentidos, a prosperidade de ter uma vida feliz com Jesus, de viver em paz com Ele, de ter uma certeza da salvação, de termos uma realização dentro, interna e não externa. Então a gente vai ver que a pregação de prosperidade é uma pregação contradizente da pregação do Novo Testamento, porque você não vai encontrar isso. Dá uma impressão de que os apóstolos não conheciam essa fórmula mágica que muitos hoje pregam, que apóstolos, entre aspas, estão pregando pessoas com visões extraordinárias, estão trazendo novidades para dentro da igreja que na verdade passa despercebido, mas são coisas que não condizem com a palavra. Então a gente vai ver que a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo onde está escasso a pregação do Evangelho. São poucas as pessoas que têm colocado em suas pregações essa evidência. E muitas pessoas também que sabem disso, que têm uma visão, que sabem do perigo que está acontecendo e de que as suas pregações devem ser assim como eu estou dizendo para você agora, pregando para você agora, mas isso afasta, isso coloca com que as pessoas venham ter ódio, raiva de você, isso vai fazer com que haja confronto de você e de outras pessoas. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui, com certeza muitas pessoas vão ver e não vão gostar desse vídeo. Pastores, ministros, lideranças, apóstolos, entre aspas, essas pessoas não vão gostar de ver, não gostam de ver essa pregação, porque são pregações que trazem a verdade e desmancham o negócio deles, mexem naquilo que eles estão fazendo, pessoas que estão se enriquecendo. Então, meu querido, eu gostaria de que você pensasse nisso. Gostaria que você pensasse na palavra, que você procurasse meditar mais nela. Eu gostaria que você analisasse a igreja aonde você frequenta, aonde você pretende frequentar, aonde você tem ouvido a palavra de Deus, seja lá onde for. Compare essas pregações com a palavra. Veja se essa igreja ela se parece com a igreja apostólica. Compare as pregações dos apóstolos, as pregações que você tem ouvido, com a pregação dos apóstolos. Porque se não bater, meu querido, essa pregação não é de Deus. A pregação tem que ser como a pregação dos apóstolos. Porque eles pregavam literalmente a palavra. E os seus ensinamentos vieram do próprio Jesus. E esse é o fundamento para a igreja. E aqui no livro de Mateus que nós acabamos de ler, o livro de Mateus vai nos dizer a respeito de ide. Jesus falou, ide por todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então nós precisamos ensinar o povo, batizar o povo e ensiná-los dentro da palavra de Deus. Então, meu irmão, querido irmão, esse é um primeiro vídeo somente, estou dando aqui uma pincelada, falando algumas coisas, mas nós vamos gravar outros vídeos falando especificamente de muitas questões que envolvem hoje, questões perigosas que a gente tem vivido hoje dentro da igreja. Então eu vou trazer esses temas aqui. Sei que muitas pessoas não vão gostar, sei que muitos vão olhar meu vídeo e não vão gostar disso, vão passar até me odiar talvez, mas eu não estou me importando com isso, não me importo com isso. O importante é que muitos que vão ouvir, cristãos sinceros, crentes sinceros que vão ouvir essa palavra, vão ser despertados e vão começar a andar na verdade. E esse é o meu objetivo. Há muitas pessoas que já estão conformadas. Eu tenho encontrado com muitas pessoas que têm ouvido a palavra que Deus tem me dado, nós temos pregado, tem falado, pastor, tem sido difícil ouvir esta palavra.
Está difícil as pregações, as pessoas que estudam, procuram ver a palavra de Deus, conferir, elas não se conformam, já estão conformadas. Há muitas pessoas que não têm nenhuma igreja hoje, não são membros de uma igreja. Por quê? Porque está difícil de encontrar uma igreja que ela possa congregar. Eu sei que há muitos amigos, eu sei que há muitas pessoas que são amigos ministeriais, que pregam a palavra de Deus, que pregam a viva palavra de Deus, que não estão entrando segundo esse sistema religioso. Isso é um sistema religioso que tem envolvido a igreja no Brasil e tem levado a igreja a uma direção errada daquilo que Deus quer para a sua igreja, daquilo que Jesus deixou através dos apóstolos para nós, que é o fundamento. Há uma igreja, inclusive, que eu não vou citar o nome, não vou citar o nome aqui de ninguém, de pastor, de pessoas, de ministérios, de igreja, de nomes de congregação, não vou citar, porque essa não é a minha intenção. Mas há uma igreja aqui no Brasil que, inclusive, o batismo já tiraram. Essa igreja não batiza mais. E essa igreja, inclusive, o líder dessa igreja ele é um apóstolo, entre aspas, apóstolo, porque não existe mais apóstolo hoje. Isso é uma outra conversa para um outro vídeo, que a gente pode até falar. Mas tiraram um dos fundamentos da igreja, que é o batismo. Lá não tem mais batismo, não precisa batizar mais. E outras aberrações que existem por aí, a gente precisa ficar atento. Então, que Deus possa te abençoar, meu querido, que Deus possa te iluminar, que você possa também orar por nós, orar por nosso ministério. Saiba que nem tudo está perdido, saiba que há homens de Deus ainda pregando a palavra. Não desanime, né? Não fique em casa, não fique prostrado. Procure uma igreja, você vai encontrar uma igreja. Pastores pregando a verdade. Pastores perto da sua casa que estão pregando a verdade. Uma igreja próxima, existem pessoas que estão pregando, muitas igrejas pregando a palavra de Deus, pregando a verdade da palavra. Né? Existem muitas heresias, sim, existe, mas existem muitas igrejas ainda pregando a palavra de Deus hoje. Mas procure uma igreja que esteja fundamentada nos princípios, no fundamento daquilo que os apóstolos passaram, daquilo que Jesus deixou fundamentado para a sua igreja. Né? Ore por nós, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Né? A nossa intenção é levar essa palavra, a nossa intenção é alertar os cristãos sinceros. Né? Jesus ele disse uma vez que aqueles que são do meu pasto ouvirão a minha voz e me seguirão, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então a gente nunca prega o evangelho, né, querendo alcançar todo mundo. Não, a gente prega para que todos sejam salvos. Assim como Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvar a todos, para que o mundo fosse salvo por ele. Ele amou o mundo todo, mas nem todos aceitaram, muitos rejeitaram. E a Bíblia nos relata também que os que se perdem são como areia da praia, são incontáveis. O número de pessoas que se perdem é muito grande, o número de pessoas que se salvam é muito reduzido, é muito pequeno. Então esse trabalho que nós estamos realizando, meu querido, não é para trazer multidões, não é para agradar multidões. Esse trabalho que nós estamos fazendo, nosso Ministério Graça e Vida, essa igreja tem um compromisso de levar a palavra, de levar, de trazer o fundamento da igreja, para que a igreja ande nele, para que nós tenhamos cuidado de andar no fundamento dos apóstolos, para que possamos estar preparados para o grande dia que não está longe. Né? As guerras que nós temos visto aí, nós temos visto coisas acontecer mundialmente, coisas terríveis perto de nós, guerras, muitas pessoas morrendo, muito sofrimento, a coisa está muito esquisita, as pessoas não têm mais amor umas pelas outras. Jesus está voltando, Jesus está próximo, e a qualquer momento a igreja vai ser tirada da terra, vai vir a grande tribulação, a igreja vai subir no arrebatamento, e nesse momento eu quero subir com Jesus, e você precisa também. Né? E aqueles que quiserem riqueza nessa terra, estiverem buscando dentro da igreja riqueza nessa terra, vão ficar com suas riquezas aqui, porque trocaram as riquezas da glória por essas riquezas humanas. Né? Então, no dia do arrebatamento, muitos crentes vão se arrepender e vão começar a buscar as coisas de si, vão começar a buscar o reino de Deus. Que Deus possa te abençoar. Compartilhe esse vídeo para me ajudar a divulgar esse trabalho, para me ajudar a levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.